Ao domingo viajamos no Bom Dia Portugal até à última fronteira. Hoje há um cacho de uvas galáctico e cubos de gelo aquecidos. É, como sempre, com o Miguel Gonçalves. Olá, Miguel, muito bom dia. Bom dia. Há galáxias primordiais que se assemelham a cachos de uvas. Como é que isto se explica? É uma descoberta absolutamente extraordinária de dois telescópios poderosíssimos que nós temos hoje em dia à disposição dos astrónomos. James Webb, extraordinário telescópio espacial do comprimento onda do infravermelho, sobretudo, e do ALMA, um conjunto de antenas de radiotelescópios que há no estilo do Observatório Europeu do Sul das ondas de rádio. Isto é uma ilustração, aquilo que nós estamos a ver, isto já não é uma ilustração, vamos até uma altura em que o universo tinha apenas, isto é mesmo apenas em termos cosmológicos, 930 milhões de anos. Era bebé, era um autêntico bebé o universo. E encontramos, estes telescópios encontraram esta galáxia que, sabe uma coisa, aquilo não é bem uma galáxia, aquilo parece que são mesmo cachos de uva, mas aqueles cachos de uva são prodigiosos. Estamos a falar de maternidades, de grandes nuvens onde nascem as estrelas, e o que nos diz esta descoberta é que, se calhar, inicialmente, as primeiras galáxias não são, ou não começaram por ser galáxias como aquelas que nós conhecemos hoje em dia, como uma espécie de um disco suave de estrelas, de uma metrópole de estrelas, sim, com algumas maternidades pelo meio, mas sobretudo um disco grande e fino e compacto e homogéneo de estrelas. Não, se calhar as primeiras galáxias começaram por ser regiões de grandes maternidades estelares, relativamente mais próximas de si e que depois, ao longo do tempo, formaram então as galáxias que nós conhecemos. Nós vimos cerca de 15 aglomerados maciços de formação de estrelas naquela galáxia primordial e, James Webb é fabuloso, o ALMA também, mas os astrónomos tiveram aqui um golpe de sorte também. É que entre esta galáxia primordial, muito distante no universo, e os nossos telescópios, houve uma galáxia gigante que passou pelo meio, por esta linha de visão. E quando isso acontece, já Einstein nos dizia, a luz daquela galáxia primordial é ampliada, como se fosse uma lente, pela massa desta galáxia que se meteu entre nós. Foi o golpe de sorte. Quando juntas dois telescópios fabulosos e uma lente gravitacional, conseguimos ver então com muito detalhe o que são as estruturas daquelas galáxias primordiais. Foram precisas 100 horas de observação para perceber como é que se formaram então, pelos vistos, através de cachos de, ou não é uvas, mas sim de maternidades estelares, nestas primeiras galáxias. Vamos falar agora da nossa própria galáxia e aqui, mais uma vez, os telescópios modernos que nós temos foram fundamentais. Vamos falar de bolhas, bolhas gigantescas, as chamadas bolhas de Fermi. Nós conhecemos-las desde 2010. Fermi porquê? Recebe o nome do telescópio espacial Fermi, que descobriu que no coração da nossa Via Láctea, mesmo no centro da nossa Via Láctea, há duas bolhas que se estendem acima e abaixo. Portanto, é uma estrutura polar, que está nos dois lados, nos dois polos da nossa Via Láctea. E nós vamos até essa zona da nossa Via Láctea. E essas bolhas de Fermi, nós hoje sabemos que se estendem por cerca de 50 mil anos-luz de uma ponta à outra. 50 mil anos-luz é cerca de metade do diâmetro total da nossa Via Láctea. Portanto, só para teres uma ideia do tamanho que são estas bolhas de uma ponta à outra. E aquilo é plasma superaquecido. Aquilo é sobretudo constituído por radiação gama e mais tarde nós descobrimos que, para além destas bolhas gigantescas, há umas bolhas ligeiramente mais pequenininhas, chamadas bolhas E-Rosita, que são de raio-x. Gama e raio-x são as duas mais potentes radiações do nosso universo. José António, para termos este tipo de radiação é porque há algo muito poderoso existe naquela zona, os nossos telespectadores já sabem, existe de facto um buraco negro supermaciço com mais de 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Antes de irmos ao buraco negro, eis o curioso que foi agora descoberto. Cubos de gelo, nuvens de gelo gigantescas ao longo destas próprias bolhas. Se calhar a comparação não é muito feliz por este período terrível de incêndios que nós vivemos, mas é o mesmo que nós estarmos numa zona de incêndio gigantesca e encontrarmos cubos de gelo grandes no meio destes incêndios. Pergunta que se coloca imediatamente como é que aquilo não derreteu logo. E essa pergunta os astrónomos também fizeram. Ora, imagina então que nós temos cubos de gelo de tamanhos muito diferentes. Alguns gigantescos e outros mais pequenininhos. Numa zona muito quente, quem é que derrete mais rapidamente? São os mais pequenininhos. Os grandes também derretem, mas demoram muito mais tempo. Se calhar estas nuvens gigantescas de hidrogénio frio que os astrónomos descobriram, se calhar aquilo pertenceu a uma estrutura muito maior e o que nós estamos a ver são, utilizando aquela analogia, os cubos de gelo maiores que ainda estão a derreter, ou seja, que ainda estão a ser destruídos por esta radiação gama e raio-x do coração da nossa Via Láctea. Por quem?
Ora, lá está. Eventualmente pela atividade do nosso próprio buraco negro supermaciço. O que os astrónomos agora pensam é o seguinte: para nós termos aquelas nuvens muito frias, muito grandes, ainda lá presentes, quer dizer que o nosso buraco negro teve atividade recentemente, em termos cosmológicos, recentemente em apenas alguns milhões de anos. Isto é um piscar de olhos em termos do tempo galáctico, digamos assim. São estas estruturas que mostra esta ilustração. Para teres uma ideia do tamanho destas nuvens frias, nós estamos a falar de nuvens que têm entre 13 a 91 anos-luz de diâmetro. O nosso sistema solar, já estou a ser generoso, tem um diâmetro de 2 anos-luz. 2 anos-luz. Portanto, imaginam o tamanho destas nuvens frias no meio de uma zona muito quente do coração da Via Láctea. Portanto, há sempre descobertas, até mesmo dentro de casa, que nos surpreendem. Vamos agora falar da fusão de anãs brancas, Miguel. E vamos falar de, primeiro, anãs brancas. Anãs brancas corresponde à fase final de estrelas como o nosso próprio Sol. O nosso Sol, daqui a cerca de 5 mil milhões de anos, vai passar a uma anã branca. Antes disso é uma gigante vermelha, ou seja, ele vai crescer também, vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e depois vai comprimir, vai ficando cada vez mais pequenininho e vai arrefecendo ao longo da vida do universo, tornando-se uma anã branca. Ora, os astrónomos, agora utilizaram o telescópio espacial Hubble, encontraram aquilo que se chama uma raridade estelar, que mostra estas ilustrações. Encontraram uma anã branca ultramaciça, muito maciça, mais maciça que o nosso próprio Sol, não é normal também, encontramos anãs brancas com esta massa, e quando os cientistas olham para anãs brancas e para as suas atmosferas, o que é que eles estão à espera de encontrar? Estão à espera de encontrar, sobretudo, hidrogênio e hélio. São as camadas mais leves em termos químicos que são soltadas depois, são libertadas pela evolução de uma estrela como o nosso próprio Sol ao longo da sua vida. Ora, quando foi utilizado o Hubble e o ultravioleta, no comprimento de onda do ultravioleta, nesta anã branca em particular, encontraram algo que não estavam propriamente à espera. Encontraram ali também carbono, entre outros elementos químicos um bocadinho mais pesados. José António, não é isso que nós estamos à espera de encontrar numa anã branca ao longo da sua evolução. Relembra, eu falei de hidrogênio e hélio. De onde é que vem este carbono? E elementos mais pesados. Esses elementos nós costumamos encontrar, sobretudo, no coração de estrelas de anãs brancas, não nas suas superfícies. Não ali de uma maneira tão explícita, tão evidente. Qual é o melhor modelo que pode explicar isto? É muito engraçado, é aquilo que nós estamos a ver nesta simulação. Provavelmente isto é a história de duas anãs brancas. Viveram, provavelmente, ao longo de toda a sua vida, muito juntinhas. Começaram como estrelas, como o nosso Sol, e depois envelheceram juntas. E fundiram-se numa única anã branca. Isso é muito raro, mesmo muito raro. Esse cenário pode explicar que, quando se dá esta fusão, o hidrogênio e o hélio desaparecem, nesta fusão das suas atmosferas, e esta colisão dos seus núcleos pode libertar parte do carbono, parte destes elementos químicos mais pesados, para zonas mais altas, criar uma espécie quase de uma atmosfera. E foi isso que o Hubble encontrou. Este modelo, explicado agora pelos astrónomos, consegue explicar então a presença do carbono nesta atmosfera. Quem diria então que as anãs brancas também podem existir muitas anãs brancas que são a fusão também de outras anãs brancas. Tem uma assinatura química que é então muito específica. E fechamos, Miguel, com os últimos capítulos da novela do milionário meteorito marciano. Eu acho que foi contigo neste estudo que nós falamos deste meteorito marciano, que foi a leilão. De um famoso leilão. Exatamente, na Sotheby's, em Nova Iorque. Ele foi vendido por mais de 5 milhões de dólares. Anónimo, o comprador é anónimo. Mas, repara que este meteorito já tem uma história extraordinária. Houve uma rocha que abateu na superfície de Marte, atirou pedaços da superfície de Marte para o espaço, que andou pelo espaço milhões e milhões de anos, e depois veio cair no nosso planeta, no Níger, na zona do Níger. E depois foi comprado por este senhor anónimo. Mas isto não acaba aqui. É que agora as autoridades do Níger lançaram um inquérito para perceber como é que este meteorito marciano saiu do Níger. É que o Níger tem algumas leis que protegem espécies geológicas raras, sobretudo aplicadas a espécies geológicas terrestres, como é óbvio, mas eles consideram que este meteorito é uma espécie geológica rara e que, portanto, deve pertencer ao Níger. E o mais engraçado no meio disto tudo é que, aparentemente, de acordo com alguns especialistas contactados, eles dizem que toda esta operação, este meteorito chegou à Sotheby's de maneira totalmente anónima. A pessoa que o encontrou, anónima, os negociantes, anónimas, a pessoa que o comprou, anónimos. Tudo isto está envolto num grande mistério. A Sotheby's já foi notificada também para este próprio inquérito. A Sotheby's diz que está tudo legal,
mas não deixa de ser notável que isto é uma história do meteorito marciano que afinal tem muitas mais novelas terrestres. É quando vamos acompanhando ao longo do tempo os próximos capítulos desta novela. Miguel Gonçalves, obrigado. Muito obrigado. Bom domingo. António.